Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Caio Collin, que é engenheiro agrônomo, especialista em solo, gerente de marketing da Maxi Solo. Falando comigo direto de Santa Catarina, o tema é Conheça os fertilizantes minerais inteligentes. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Divino, tudo bem? Graças a Deus. E você, como que tá? Excelente, prazer falar contigo. Como é que estão as coisas por aí? Ótimo, ótimo. Vamos se encaminhando para um final de safra, com resultados interessantes, e tem muita coisa para a gente discutir aqui hoje para melhorar ainda mais o manejo do nosso produtor brasileiro. Os produtores são animados? Temos uma perspectiva muito positiva em relação às safras anteriores. Bacana, bacana. E a gente vai falar hoje de um assunto que, deixa eu passar alguma informação aqui que eu acho que é relevante. Através de fertilizantes minerais inteligentes, produtores de trigo do Rio Grande do Sul passaram de 69 para 78,8 sacas por hectare, com incremento de macro e micronutrientes. Então eu já começo e te pergunto, o que caracteriza um fertilizante como mineral inteligente, Caio? Muito bem. Bom, vou fazer a descrição da palavra, do termo, Divino, começando, fertilizante mineral. Quando eu penso em mineral, a gente já está saindo do comparativo com o orgânico. Mineral é algo que é extraído, que é produzido de forma industrial para a gente utilizar como fertilizante, né? Então, aí a gente tem inúmeros que são utilizados. Mas nós temos alguns que são classificados como commodities, como os comumente utilizados, base NPK principalmente. Quando a gente vai para inteligentes, o que é um fertilizante inteligente, como a gente menciona aqui? É um fertilizante que ele consegue ter uma distribuição homogênea na lavoura e que ele consegue entregar os elementos com a maior eficiência possível. O que isso quer dizer? É como eu comparar um veículo, um carro que eu tenho em casa na garagem, ele consegue fazer tantos quilômetros com 1 litro de combustível, O que a gente fala em inteligente? É quanto que eu consigo produzir em biomassa, ou em grãos, ou em sacas, com X quilos do nutriente que a gente precisa para a lavoura, tá? É eficiência mesmo, propriamente dita. Tá, e como é que funciona essa tecnologia desse fertilizante inteligente? Perfeito, perfeito. Aí vem muito do processo industrial que a gente tem embutido nessa tecnologia, Divino. Quando a gente pensa num fertilizante mineral inteligente, eu preciso utilizar técnicas no processo industrial, alguns aditivos minerais, não apenas a base nutricional, mas alguns aditivos que conseguem dar esse panorama de inteligência, de qualidade na eficiência de absorção desse fertilizante, Para isso, a gente consegue colocar no processo industrial aditivos que promovem uma distribuição dos elementos minerais ao longo do ciclo da cultura, Ou seja, esse fertilizante ele é produzido não com uma mistura de matérias-primas, como a gente conhece os fertilizantes tradicionais, mas é tudo englobado no mesmo grânulo, Eu tenho uma composição uniforme e a mesma quantidade do nutriente em cada grânulo produzido, Então, se eu tiver um grânulo caindo nessa porção da lavoura, eu vou ter garantia de que os elementos que eu estou adquirindo, eles vão estar ali disponíveis para a cultura, tá? Então, é muito a ver com esse processo industrial e utilização de minerais especiais na fabricação. Ou seja, é algo bem diferenciado. Você tem a certeza de que tudo que você prometeu está ali naquele grânulo. Justamente, é isso aí. A gente consegue ter uma uniformidade e uma qualidade de grânulos muito, muito interessante. Bom, para fazer isso, a empresa tem que ter uma tecnologia diferenciada, Fale um pouco para a gente da Maxi Solo e me explica também como é que você chegou aí e se tornou gerente de marketing dessa empresa. Perfeito. Bom, embora, como você comentou, eu estou em Santa Catarina, eu sou paranaense, divino lá do oeste do Paraná. Eu iniciei a atividade na empresa lá como engenheiro agrônomo e desenvolvedor de mercado, tá? Na sequência, eu fui convidado a assumir a supervisão técnica da empresa e atualmente eu ocupo a cadeira da gestão de marketing.
Então agora eu resido em Santa Catarina, no município de Imbituba, onde fica a sede administrativa e todo o parque fabril da Maxi Solo Fertilizantes. Tá? Então a gente tem uma sede aqui localizada próximo da BR-101, que é uma rota logística do agronegócio muito importante, que a gente consegue fazer aí a ligação para todo o território brasileiro. O Caio, quais são as diferenças agronômicas em relação... Por exemplo, tem um produto de vocês que chama Cabemaxi, é isso? Isso mesmo. Que produto é esse? Bem, o Cabemaxi, né, se a gente pegar ao pé da letra, eu já vejo que tem um K e tem um B nessa história. E isso já leva a 2 nutrientes que a gente utiliza na lavoura, que é o potássio e que é o boro, né? Então, eu já tenho à disposição dentro desse fertilizante esses 2 elementos, mas não só fica limitado a eles. A gente tem mais 2 elementos na composição, que é o cálcio também e que é o enxofre, né? Então, são elementos que todas as culturas precisam, né? Por isso, macro e micronutrientes essenciais, né? Aí no caso do potássio, do enxofre e do cálcio, e também aí o micronutriente boro, que tem uma relevância atualmente nas culturas agrícolas muito grande. Então é um fertilizante multinutricional, ou seja, 4 elementos, e que tem uma proposta realmente de eficiência em termos de liberação inteligente de nutrientes dentro dessa tecnologia. Tá, mas qual que é a diferença de eu ter cálcio, enxofre, boro, tudo junto, sendo que o produtor poderia, de alguma forma, entregar esses elementos separadamente para o solo? Justo. Essa é uma das principais propostas, Divino. Quando a gente pensa hoje em eficiência das operações que o produtor precisa fazer ao longo do ano, quanto diesel que ele precisa consumir, né? Quanta mão de obra operacional ele tem que ter para fazer a aplicação de todos esses elementos separadamente, né? Então aí já começa uma economia operacional, tá? E quando a gente vai daí na distribuição de alguns desses elementos, se eu fazer uma aplicação individual deles, eu posso ter uma dificuldade na distribuição uniforme em toda a área da lavoura. Enquanto que quando eu tenho eles combinados, eu consigo fazer uma distribuição em uma quantidade que fica mais uniforme naquele hectare de lavoura, tá? E aí existe um outro ponto-chave. No momento que eu combino esses elementos, né, como por exemplo, potássio com boro, cálcio com enxofre, eles têm um sinergismo, né? Existe a chamada sinergia entre os elementos no solo, e que isso é favorecido na planta, na hora dela absorver. Vamos lá, é que nem eu pensar numa parede de alvenaria. Eu tenho que ter tijolos ali no meio, mas eu também tenho que ter a massa segurando, senão não vai adiantar nada, né? E os elementos, eles têm esse sinergismo também, essa combinação. Eu potencializo o efeito do que eu fizesse um individual, por exemplo. Deixa eu pegar o seu exemplo da parede. Tem lugar que eu vou precisar de um tijolo inteiro, tem lugar que eu vou precisar de meio tijolo, tem lugar que eu vou precisar só de um pedacinho de tijolo. E assim é o solo. O solo tem lugar que você precisa de muito nutriente para uma determinada faixa, logo do lado ali você já precisa de uma quantidade diferente, né? Não pode acontecer, por exemplo, de você precisar de um elemento mais do que o outro em determinada faixa, e se está tudo concentrado no grânulo ali, quer dizer, eu imagino que seja mais ou menos a mesma quantidade, uma quantidade uniforme. Como é que você diferencia isso? Isso, né? Se a gente pegar, a gente tem 2 formas, vamos dizer assim, básicas de recomendação de fertilizantes. Uma que é a tradicional, por uma análise de solo do talhão todo, né? Que daí é uma média daquela área de lavoura, ou então eu tenho a agricultura de precisão, que é daí uma tecnologia que leva em consideração essa variabilidade dentro do talhão, como você mencionou. Então hoje eu tenho essas 2 formas de recomendações e a gente consegue fazer o nosso posicionamento técnico do produto para cada cultura de forma muito precisa. Então, nessa porção de lavoura onde eu estou com esse nível de boro ou com esse nível de enxofre, eu vou precisar de X quilos por hectare desse fertilizante. Hoje a gente tem todo esse ajuste e posicionamento para os agricultores. Eu trouxe uma informação aqui logo no início, né, da nossa prosa, que vocês conseguiram incrementar, os produtores do Rio Grande do Sul conseguiram incrementar a produtividade de trigo.
Vamos falar um pouquinho especificamente do trigo agora. Em que medida esses fertilizantes minerais inteligentes podem impactar, por exemplo, o teor de proteína do trigo, que é algo muito importante para o produtor? Justo, ótima pergunta, Divino. Vale a pena, né, até introduzir, né, qual que é a relevância desse trigo para nós, né, quando a gente pensa no Brasil. A gente está falando de um país que ainda depende de importar metade do trigo que necessita para o consumo, né? Então, só 50% o Brasil consegue produzir do trigo que é necessário para todos os fins aí de alimentação humana e animal. Então, a gente tem um gargalo muito grande. Por isso que a gente tem que levar essas discussões à frente, né? O manejo nutricional do trigo. Como que nós podemos ajudar o produtor hoje brasileiro de trigo, né, de outros cereais também semelhantes de inverno, nesse incremento, né, em termos de qualidade de proteína e de potencial de produtividade. Hoje, os fertilizantes da Maxisolo, eles têm na composição o nutriente enxofre, que eu mencionei anteriormente. E o nutriente enxofre, Divino, ele tem um papel na formação justamente de proteínas, né? Juntamente com o nitrogênio, que a gente já conhece muito bem, o enxofre ele tem um papel de formar alguns aminoácidos e esses aminoácidos juntos formam as proteínas. E por que isso é relevante no trigo? Hoje a gente vai lá no mercado, a gente encontra inclusive os produtos sem glúten, né, ou com glúten, né? E na farinha do trigo eu tenho uma qualidade nutricional que eu espero, que é a força de glúten, né? E o glúten, ele é formado a partir de proteínas, né? Então essas proteínas, elas passam por essa adubação com enxofre, por isso a Maxisolo influencia nisso. E para o produtor, olhando na perspectiva do produtor, a qualidade de proteína produzida no trigo tem uma relação direta com o chamado pH, que é a qualidade e o quanto que o produtor recebe pela qualidade que ele está entregando aquele grão lá na cooperativa, né, no armazém que ele está fazendo a venda do seu grão. Então hoje a gente já consegue perceber que eu tenho uma qualidade de pH influenciado pela formação de proteínas com base no enxofre, por exemplo, que a gente tem na composição de nossos fertilizantes. Correto. Eu vou fazer um intervalo, Caio, e nós voltamos já depois dos comerciais. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Você já ouviu falar de fertilizantes minerais inteligentes? Eu nunca tinha ouvido, é a primeira vez. E eu convidei o Caio Collin para falar conosco e explicar o que são esses fertilizantes. Bom, nós falamos de trigo, mas nas outras culturas, esses fertilizantes minerais inteligentes têm impacto também? Sim, né? Como a gente tem lá os 14 elementos essenciais, eles são para todas as culturas e são exatamente alguns desses elementos que a gente trabalha e que são considerados elementos essenciais para elas, né? A gente está falando do cálcio, do enxofre, do boro e do potássio. Eles são essenciais para soja, eles são essenciais para milho, para trigo, para cevada, para o café, para cana-de-açúcar. Todas essas culturas a gente já sabe exatamente quantos quilos desses nutrientes eu preciso para atingir altos potenciais produtivos. E vocês conseguem mensurar os ganhos reais de produtividade nessas diferentes culturas? Sim. Vou trazer 2 exemplos aqui que são inverno, pensando na safra e na safra de inverno. Quando a gente olha para o trigo, que é aqui o nosso principal momento agora, a gente tem incrementos médios de 5,7 sacas por hectare, tá? Então a gente está falando de um retorno líquido para o produtor, né, após um investimento aí de mais de 2 sacos por hectare. E é legal a gente levar como não um incremento necessariamente, mas como minimização de perdas, Divino, porque o produtor ele investe numa tecnologia de semente genética e ela já tem um potencial produtivo. O trigo ele pode chegar ao teto da soja em produtividade. Só que o Brasil ele é desafiador pelas dificuldades que tem no solo.
a gente fazendo esses ajustes, a gente deixa de perder potencial produtivo dessa lavoura de trigo, tá? Quando a gente vai para a soja, Divino, a gente tem incrementos médios de produtividade na casa de 4 sacas por hectare, tá? Em todos os ensaios que a gente tem desenvolvido ao longo da região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Tá? Aliás, quando você coloca essas questões aí, a gente volta num tema que é o tema do momento, que é a questão climática, né? Até que ponto esses fertilizantes minerais inteligentes influenciam numa resistência maior dessas culturas em relação aos desafios do clima? Perfeito. Bom, hoje todos os fertilizantes da Maxisolo, Divino, eles possuem embutidos na sua composição um material que é considerado condicionador de solo, né? Com base em sulfato de cálcio, né? Ali olhando para a parte química. Mas o que um condicionador de solo faz? Ele melhora a percolação das raízes ali dentro do solo, facilita o crescimento da raiz. E aí, se eu facilito esse crescimento da raiz, eu vou ter raiz em camada mais profunda do solo, no chamado perfil do solo. Quando eu tenho uma raiz mais profundidade, vamos pegar um exemplo, se eu tenho um jardim em casa ou uma horta, né? Eu vou passar ali às vezes 7 dias, 10 dias sem uma gota de chuva. Aonde que vai secar primeiro, né? É ali na primeira parte do solo, mais em cima, né? Naquela parte mais superficial. Mas quando eu vou ali mais adentro do meu solo, mais no perfil do solo, eu começo a ter mais umidade, mais água disponível. E esse é o principal benefício que a gente consegue entregar em termos de enfrentar essas condições de veranicos, né? Um dos sintomas dessas condições é o abortamento de flores. Isso acontece no café, acontece em várias outras culturas. Esse abortamento ele diminui, então. Exatamente. Ele diminui num primeiro momento em função dessa melhor disponibilidade de água, mesmo em condições de estresse como veranicos, mas também por uma combinação dos elementos cálcio e boro que tem na composição. O cálcio, ele é um elemento estrutural, formador de paredes, de toda a estrutura da planta, desde a raiz até as flores e vagens e grãos. E o boro é considerado um elemento da frutificação, um elemento da fertilização de todas as plantas, de todas as espécies. Então ele participa diretamente desse processo de formação, polinização e enchimento dos grãos, e é de todas as culturas, como você mencionou, desde o café até a soja, do trigo ao milho. Existem alguns estudos, alguns ensaios que mostram a performance dessas tecnologias em solos com alta salinidade, por exemplo? Perfeito, sim, Divino. Nós temos o fertilizante que você mencionou, o KB-Max, ele é fonte de potássio, né? E a principal fonte de potássio utilizada na agricultura é o cloreto de potássio. Só que no cloreto de potássio, a gente tem a presença do cloro, né? O que o cloro ele interfere? O cloro a gente encontra onde? Também no sal de cozinha, né? Então ele é um sal que quando a gente adiciona no solo, e por exemplo eu ter alguns dias de estiagem, sem água, eu acabo tendo uma desidratação daquela raiz. Ela seca, ela atrofia, tá? E é por isso que a gente tem que ter um cuidado nas quantidades de sais que eu utilizo através desses fertilizantes. E no caso do KB-Max, do nosso fertilizante, ele tem um baixo índice salino, em torno de 2,5 vezes menos salino que o próprio KCl. Então, nessas condições, eu tenho um fertilizante que afeta menos o desenvolvimento radicular e que melhora muito, principalmente, os atributos biológicos do solo, né? Hoje a gente fala no uso de bioinsumos, de micro-organismos, e quando eu utilizo sais muito fortes, que podem promover essa salinização, eu acabo correndo esse risco de danificar a qualidade da biota do meu solo. Então, menos cloro quer dizer melhoria na performance do desempenho agronômico dos produtos. Exatamente. Menor salinidade. Tá certo. Que tipo de ajuste de manejo é necessário para culturas em regiões de clima instável, por exemplo, como o sul do Brasil? Perfeito. A gente precisa lembrar, né, qual que é o tradicional manejo que a gente vem vendo aí nas últimas décadas na agricultura, né? Desde trigo até soja aí como nossa cultura principal. O manejo de correção, pensando em calcário, isso é primordial, corrigir o pH do solo, né, já trabalhar na neutralização de alumínio, para que os nutrientes sejam eficientemente absorvidos pelas plantas. E aí a gente vem para o manejo de NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, né?
de forma tradicional. Mas quando eu penso, né, em 14 elementos essenciais, com o calcário e com o NPK, eu estou olhando ali para 5 elementos, né? Então eu preciso olhar para todos os micronutrientes, para os elementos secundários, macrosecundários como o enxofre, e a partir disso que a gente vem olhando, né? Esses elementos que, ora, eles não eram tão observados e não tinham um cuidado tão especial quanto nós estamos nos propondo a trabalhar no manejo. Então, a partir do momento que eu começo a olhar para esses outros elementos, o solo como um todo ele fica mais rico, ele fica mais saudável, e a cultura ela consegue ter uma sanidade melhor. E aí, com uma sanidade melhor, ela vai resistir mais a essas estiagens, ela vai resistir melhor ao ataque de pragas e doenças, né? Vou trazer para o nosso lado humano. É como a gente, Divino, se eu não me alimentar muito bem, se eu não comer frutas, verduras, né, carne, fibras, a minha imunidade ela vai baixar e eu vou estar mais suscetível, né, a doenças e a intempéries, vamos dizer assim. Você acha que é possível avaliar o retorno financeiro com base nos ganhos de produtividade e de qualidade? Sim, sim. Hoje, com uma média, por exemplo, na cultura do trigo, que é o nosso principal de momento, eu tenho uns incrementos médios de 5,7 sacos por hectare. E o investimento que o produtor faz para produzir isso está em torno de 3,5 sacos por hectare. Então eu tenho aí uma liquidez, né, uma receita de lucro para o produtor de aproximadamente 2,2 sacos por hectare no caso do trigo. No caso da soja, em torno de 1,5 a 2 sacos por hectare também. Então eu tenho sim um retorno líquido após o investimento e isso vai se perpetuando ao longo do tempo, porque conforme eu vou colocando na minha estratégia de manejo ali em todos os anos esses elementos diferentes, esses fertilizantes minerais inteligentes com condicionamento de solo, o meu solo ele vai ficando mais saudável e as culturas elas vão se beneficiando por todas as safras subsequentes. Quanto tempo o produtor leva para perceber esses benefícios? É algo assim que é de imediato ou não? Tem que colocar agora, coloca depois, ano que vem de novo, até que vai performar melhor. Ou não, é rápido? Na maioria dos casos é muito rápido, Divino, né? Porque o nosso gap ainda, nosso gargalo de fertilidade de solo, ele é muito grande. Eu tenho mais de 90% do território brasileiro, por exemplo, deficiente no nutriente boro, no micronutriente boro. Então, se eu coloco já esse elemento, eu já vou ter resultados positivos já na primeira safra, né? Em pouco tempo. O enxofre também, ele tem aí uma consequência de ser muito perdido no solo tropical do Brasil. E aí eu preciso fazer essa reposição em todas as safras. Então, quando eu coloco já num primeiro manejo, numa primeira safra, a gente já encontra esses resultados positivos, tá? O solo brasileiro ele tem essa necessidade e a gente está vendo mesmo como aproveitar e explorar melhor o potencial genético das nossas culturas. Existe um momento ideal para a aplicação desses fertilizantes? Nós temos como recomendação, né, a aplicação olhando sempre para o nosso previsão climática. Então, em condições onde eu vou ter, por exemplo, menores precipitações, ou seja, riscos de estiagem na lavoura, eu preferencio de fazer aplicação em pré-plantio, né? Então, 10 a 15 dias antes do plantio da cultura. Quando eu tenho previsões aí andando para altas precipitações, com volume de chuva esperado para a safra, eu posso considerar de fazer a aplicação até na cobertura, né? Até em V3, V4, ali no estádio da cultura, né? Então a gente está falando aí de 15, 20, até 30 dias após o plantio da cultura. Isso é interessante, porque dependendo da outra fonte que eu vou utilizar desses elementos, eu não consigo ter essa versatilidade de aplicação. Mas como a gente menciona aqui, um fertilizante inteligente é que ele consegue ter essa versatilidade de aplicação. Eu aplicando um pouquinho antes do plantio ou um pouco depois, eu consigo ter os elementos já aproveitados na primeira safra. Eu vou fazer mais um intervalo comercial, Caio. Já nós estamos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Caio Collen, engenheiro agrônomo, está explicando pra gente o que são os fertilizantes minerais inteligentes. Anteriormente você falou da análise de solo. Como é que a análise influencia na decisão pelo uso desses fertilizantes minerais inteligentes? Excelente. A análise de solo, né, chega a ser redundante a gente falar, Divino, mas ela é como a nossa análise de sangue, né? Ela é a análise ali do solo para a gente ver quais que são as carências e quais que são os excessos também que é importante observar, né? Quando eu tenho excessos, não tem por que eu recolocar grandes quantidades desses elementos. E quando eu tenho deficiências, eu preciso repor. E aí eu tenho tabelas, dependendo da região do Brasil, eu tenho tabelas de interpretação dos teores de potássio, no caso do Kbmax, onde eu vou levar em consideração teores de médio a altos para a gente poder trabalhar com ele. Quando eu olho para o nutriente boro ou para o enxofre, nós temos os níveis críticos, né? Então eu olho para o nível crítico de enxofre, dependendo da condição, a gente trabalhar para atingir 15 miligramas por decímetro cúbico ali na análise de solo. Quando eu olho para o boro, eu busco trabalhar para chegar em 0,6 num primeiro momento, mas já pensando em trabalhar para chegar em 1 miligrama no solo. Então, baseado nisso, eu consigo fazer o cálculo de quantos quilos do nosso fertilizante a gente pode trabalhar. Mas pode acontecer, eu não vou nem falar que seja intencional, mas vai que acontece de haver uma aplicação sem algum critério técnico. Isso pode proporcionar algum desequilíbrio nutricional no solo? Sim, isso é muito comum, pode acontecer nas condições e elas são mais frequentes nesse caso, Divino, nos fertilizantes mais tradicionais, como o NPK, né? Excessos de fósforo, excessos de potássio são mais comuns nos fertilizantes tradicionais. Quando eu olho para a nossa condição da Maxisolo com os nossos fertilizantes, eu tenho uma redução desse risco. Tá? Não que ele não exista, mas o risco de eu ter problemas de excessos é muito menor, porque nós já temos calibrado a chamada dose-resposta, né? Ou seja, quanto que é a quantidade ali de um nível mínimo até um nível máximo que eu posso trabalhar da quantidade desse fertilizante. E se eu trabalhar dentro dessa faixa, eu vou estar evitando o risco de ter problemas de excesso que podem me trazer consequências negativas, tá? Eu até coloquei isso porque pode acontecer, não quer dizer que o produtor vá colocar isso assim sem critério, até porque é dinheiro que ele está jogando fora, o produtor rural não quer. Claro. Ele precisa de ter um controle rigoroso, né, Caio? Sim, é que nem a gente usa o ditado, né? A diferença ali entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Então, para fertilização eu penso do mesmo jeito. Eu tenho o nível que eu preciso daquele elemento, aquilo é tabelado, e a gente tem toda uma equipe hoje a campo nas regiões produtoras do Brasil para poder realmente fazer um posicionamento adequado. Mesmo que eu não tenha à disposição essa análise de solo, eu sei quanto que a cultura precisa. Eu vou mencionar só um exemplo para você, a gente falando aqui do trigo. Eu sei que eu preciso, para cada tonelada de grãos de trigo, aproximadamente 3,4 quilos de enxofre. E isso a gente tem para todos os outros elementos. Então eu já consigo fazer uma estimativa baseada na característica do fertilizante. A Maxisolo está desenvolvendo novos produtos para outras culturas além do trigo ou não? Vocês estão mirando especificamente o trigo? Não, a gente tem fertilizantes que atendem todas as culturas, tá? Hoje a gente tem fertilizantes que atrelados aí, por exemplo, ao cultivo de cebola, né? Onde a gente encontra, inclusive aqui em Santa Catarina, onde está a empresa, o cultivo de cebola. Nós temos o Kbmax, que também é utilizado na cultura do tabaco também, é o fumo. Eu tenho hoje o Sulfabor como um produto indispensável para altas produtividades de soja, de milho, de trigo, de cevada. Tá? E a gente tem o Kbmax também como uma fonte de potássio para as áreas onde eu tenho uma necessidade de manutenção de potássio e fornecimento de enxofre, de boro e de cálcio. Tá?
Então, sim, todas essas tecnologias, elas são para todas as culturas, e a esteira de inovação em pesquisa da Maxi Solo, ela vem preparando fertilizantes para fazer ainda mais o ajuste para cada condição, né? Não é eu pegar aquele valor que eu tenho de investimento e eu afunilar apenas naquele adubo formulado, tradicional, que a gente está acostumado a usar, né, nos últimos 30 anos. Mas é eu distribuir o meu investimento de forma mais assertiva, né? Baseado numa boa análise de solo, eu vou saber o que eu preciso nesse solo, nesse talhão, qual o elemento que eu faço aqui, e aí sim a gente vai estar fornecendo cada vez mais tecnologias para o produtor brasileiro nesse conceito. Os produtores aqui da região centro-oeste, eles estão sendo incentivados a plantar mais trigo, né? Então, uma nova possibilidade para rotação de cultura, né? A Embrapa mesmo tem trabalhado em novas variedades e tal. Vocês têm olhado para isso como uma forma de expandir ainda mais a atuação de vocês aqui no Centro-Oeste? Sim, né? Embora a nossa base estrutural da empresa ela é aqui do sul do Brasil, a gente tem um conhecimento muito amplo dessa cultura, como é o caso do trigo. Para motivo de comparação, Divino, a gente teve ali de 2020 para 2024, a gente mais que dobrou a área plantada de trigo no cerrado brasileiro, na região aí que você mencionou. Então a gente precisa estar antenado como potencializar o manejo de trigo em todas as regiões. A gente já fez alguns ensaios experimentais no Mato Grosso do Sul, né? Então eu já começo a verificar como que eu preciso ajustar o posicionamento, e agora a gente começa a olhar para outras regiões, né? Próximo ao Distrito Federal, lá Goiás, onde eu já tenho também áreas de trigo em bom avanço, né? E o desafio ele é muito grande, né? O desafio é eu reduzir a dependência de fertilizantes externos, né, no Brasil, e valorizar o trabalho interno que é feito por empresas brasileiras como a Maxi Solo, que tem boas tecnologias à disposição do produtor de trigo e das outras culturas também. O perfil do produtor rural que planta trigo aqui no Centro-Oeste é muito diferente do perfil do produtor que vocês atendem no Sul? É muito diverso hoje, Divino, sabe? Dentro de um mesmo estado, dentro de uma mesma micro-região, eu tenho vários perfis de produtores. Por quê? Porque a gente teve uma movimentação de muitos produtores do sul do Brasil para o centro-oeste, né? Então é como a gente escuta, né? É comum encontrar gauchada lá no Mato Grosso, lá na Bahia, né? Então hoje eu tenho essa integração das regiões brasileiras, elas são muito mais diversas. Tem uma diversidade cultural muito legal já no agro também. E não só em termos de regiões de influência, mas também até pela faixa etária, né? Eu tenho produtores aí com 60, com 70, 80 anos, estão lá cuidando, né, gerenciando a sua lavoura, como eu tenho produtores ali com 25 anos, né, um outro perfil de produtor também. E a gente tem bastante consciência de como conversar e de como atender da melhor forma cada um desses produtores, né? A gente leva em consideração com muito respeito, claro, com muita clareza, a forma de cada produtor em trabalhar dentro da sua propriedade. Isso que você falou aí é tão interessante, né? O fato da gauchada estar presente no Brasil inteiro. É muito comum você encontrar um CTG em cada estado, em cada região que você vai, nos municípios, e a gauchada lá, pilchada e tomando chimarrão. Exatamente, isso acontece. Eu fiz recentemente uma viagem para Minas Gerais, encontrei lá o pessoal também, e daí eu também já tenho esse sotaque um pouco diferente, e daí eles já perguntam, mas tu é da onde? Eu tenho que falar, eu sou lá do sul. Meu amigo, tem alguma rede social que as pessoas podem encontrar vocês aí, podem ter mais informações? Claro, a gente está nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como Maxi Solo Agro, onde a gente tem ali todas as informações do nosso portfólio, dos nossos fertilizantes, informação técnica de qualidade para o nosso produtor. E também vale ressaltar aqui junto contigo, Divino, no mês passado, em março, a gente teve a Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e a Maxi Solo ela lançou um programa de relacionamento com os produtores e profissionais do agro brasileiro. A gente tem aqui o nome como Clube do Solo. Então, a gente criou um clube, né,
para todos esses profissionais e produtores que querem aprender, querem absorver conhecimento e informação de qualidade sobre os manejos sustentáveis, pensando na adubação, no manejo de solo. Hoje você pode encontrar nas nossas redes sociais também como se cadastrar e participar do Clube do Solo e receber todas as informações junto com ele também. Então deixa eu até anotar aqui, Clube do Solo. Isso. Né? Então, mas como é que é? Um portal? Isso, é o portal, ele tem uma forma de você fazer o cadastro no site hoje, e a forma que a gente divulga as informações, né, as entrevistas com especialistas, é toda feita pelo WhatsApp atualmente. Então a gente faz o envio direto no WhatsApp. Legal. O produtor recebe ali na palma da mão, no smartphone, ele pode estar lá, talvez já trabalhando no trator lá, ele consegue acompanhar todas as novidades sobre o manejo sustentável do solo. Meu amigo, valeu pelas informações, tenho certeza que foram muito relevantes para os produtores rurais desse nosso Brasilzão gigante. Obrigado, viu? Excelente, Divino. Só agradecer pelo tempo aqui para a gente conversar e levar informação, né? Como a gente diz, né? Nada adianta conhecimento se não for para ser compartilhado, né? E é muito bom pessoas como você que abrem as portas, aí, as telas, né? Para o produtor e para o profissional aqui do nosso agro. Caio, um abraço para você, meu amigo. Até mais. Excelente, obrigado. Abraço, pessoal. O Caio repetiu algo que eu falo aqui constantemente, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? O conhecimento ele só tem valor quando ele é compartilhado. Se você guarda ele debaixo do colchão, é a mesma coisa de guardar dinheiro embaixo do colchão. Ele perde valor, ele não vale nada, né? O conhecimento só tem valor, é igual dinheiro, à medida que ele circula, né? É dessa forma. Eu conversei com Caio Collin, engenheiro agrônomo, especialista em solo, gerente de marketing da Maxi Solo. Ele falou comigo direto de Santa Catarina sobre os fertilizantes minerais inteligentes. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.